Olá, pessoal! Nós estamos aqui no Quinta com Bianchini, na nossa sexta temporada, falando sobre educação e sociedade. No episódio de hoje, nós vamos dar alguns dados da educação brasileira. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal, desse o seu like, porque a sua participação ela é muito importante. Então vamos falar sobre educação na sociedade brasileira. Esses dados foram extraídos do Anuário Brasileiro de Educação de 2021. Primeiramente, vamos falar sobre educação infantil, né? O acesso das crianças de 0 a 5 anos à escola, ele seguiu avançando de um modo importante em 2019, conforme os dados mais recentes disponíveis. Os números são positivos em todas as faixas etárias e, no caso da pré-escola, caminham na direção da universalização estabelecida como meta pelo Plano Nacional de Educação. Então, nesse cenário, destaca-se o patamar da região Nordeste, que alcançou uma taxa de 96,7% no grupo de 4 a 5 anos, a maior do país. Um olhar mais detalhado, porém, ele revela que o crescimento das matrículas ele não se traduziu em redução das desigualdades. Em algumas dimensões, essas até aumentaram. O percentual das crianças pertencentes aos domicílios que estão no quartil mais baixo da renda matriculadas nas creches passou de 29,2% em 2018 para 27,8% em 2019, por exemplo. Ou seja, caiu o índice. Para aquelas situadas no quartil mais alto da renda, né, para quem tem mais recurso, o salto foi de 51% em 2018 para 54,3% em 2019. Ou seja, aumentou para a parcela mais rica da sociedade. Dados de desigualdade. Olha, gente, 54,3% das crianças de 0 a 3 anos pertencentes aos domicílios mais ricos estão matriculados em creches, enquanto apenas 27,8% das crianças mais pobres frequentam esse tipo de escola, né? Estão nas creches. Então, 99,1% é a taxa de atendimento de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola no Piauí. Mas no Amapá, essa proporção é de apenas 75,1%. Muito desigual o nosso país. Os números de 2020, eles confirmam que o ensino fundamental de 9 anos, ele alcançou um patamar muito próximo da universalização, ou seja, né, do atendimento para todos, né? 98% das crianças e dos jovens de 6 a 14 anos frequentavam a escola, sendo a quase totalidade no ensino fundamental. Porém, em números absolutos, o contingente que ainda não tem acesso à educação formal, ele é bastante expressivo. Ao mesmo tempo, outra dimensão, ela nos chama a atenção. A porcentagem de jovens de 16 anos que terminaram o ensino fundamental, 82,4%. Mantém uma distância significativa em relação à meta definida pelo Plano Nacional de Educação, apesar dos avanços registrados nos anos recentes. Contribuem decisivamente para a formação desse quadro as grandes desigualdades constatadas, tanto de renda como raça, cor, que tornam a conclusão dessa etapa da trajetória escolar mais desafiadora. E este é um desafio que deve se ampliar consideravelmente nos próximos anos por conta da pandemia. Assim, a compreensão das condições vividas pelos diferentes grupos sociais e a formulação de políticas públicas específicas para os públicos e regiões mais vulneráveis, voltadas para a garantia de uma trajetória educacional adequada, são passos fundamentais para assegurar que todas as crianças e todos os jovens concluam o ensino fundamental na idade recomendada.
96,7% dos jovens de 16 anos pertencentes aos domicílios mais ricos concluíram o ensino fundamental, enquanto 78,2% dos jovens que estão nos domicílios mais pobres apresentam esse mesmo resultado. Então, olha a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. 77,5% dos jovens pretos de 16 anos concluíram a etapa, mas essa proporção chega a 87,3% entre os jovens brancos. A taxa líquida de matrícula do ensino médio, ou seja, a porcentagem dos jovens de 15 a 17 anos inscritos nessa etapa, apresentou avanço em 2020, segundo os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Ela passou de 71,1% em 2019 para 75,4% em 2020, o que representa mais de 11 pontos percentuais acima do registrado em 2014, que foi o primeiro ano da vigência do PNE. Da mesma forma, cresceu a taxa de atendimento, que define o acesso dos jovens de 15 a 17 anos à escola. 94,5% dos jovens dessa faixa etária frequentavam a escola em 2020, ante 92,5% em 2019 e 89% em 2014. Então, melhorou. Ações efetivas que mantenham os jovens na escola e aprimorem o fluxo entre as séries da etapa seguem ainda mais fundamentais por conta da pandemia da Covid-19, sempre voltada aos jovens mais vulneráveis. A cada 10 jovens de 15 a 17 anos dos domicílios mais ricos, 9 estavam no ensino médio, mas apenas 7 a cada 10 residentes nos lares mais pobres frequentaram a escola na etapa adequada, o que significa que 3 encontram-se em defasagem escolar, ainda no ensino fundamental, ou simplesmente estão fora da escola por abandono ou evasão. As diferenças regionais, elas também são significativas. Enquanto em São Paulo, 87% dos jovens de 15 a 17 anos estavam matriculados no ensino médio, no Amapá, essa proporção era de apenas 49,1%. Um absurdo. Um absurdo dos gestores públicos do Amapá. 61,4% dos jovens pretos de 19 anos concluíram o ensino médio no Brasil. Ao mesmo tempo, isso é realidade para 79,1% dos jovens brancos da mesma idade. Em 2020, 41,2% dos jovens de 19 anos pertencentes a famílias com faixa de renda mais baixa não concluíram o ensino médio. 77,2% dos jovens de 19 anos da região sudeste completaram o ensino médio, mas apenas 58,3% concluíram essa etapa na região norte. Olhem a desproporção entre as regiões do nosso país. Educação de jovens e adultos. Historicamente, o Brasil gerou um grande contingente populacional que não conseguiu completar a escolaridade básica. 52,1 milhões de brasileiros não concluíram o ensino fundamental e outros 19,2 milhões possuem ensino médio incompleto. Por isso, é importante que o país consiga expandir a oferta de programas de educação de jovens e adultos, é o EJA. Em 2020, havia 3 milhões de matrículas de EJA no Brasil. As regiões Nordeste e Sudeste são as que possuem o maior número de matrículas nessa modalidade. 1,2 milhão para a região Nordeste e 938.900 para a região Sudeste.
respectivamente. É importante ampliar também a oferta de EJA integrada à educação profissional, que abre possibilidades de inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. Os números mostram que o país está distante de cumprir as metas estipuladas no Plano Nacional de Educação. Do total de matrículas de EJA no Brasil, apenas 1,8% era integrada à educação profissional. Cerca de 0,5% das matrículas de EJA, de ensino fundamental, era integrada à educação profissional, enquanto o percentual era de 3,6% para a EJA de nível médio. Educação profissional técnica de nível médio. A proporção de matrículas da educação profissional técnica de nível médio em relação ao total de matrículas de educação básica de nível médio cresceu 6,4 pontos percentuais na última década, o que revela um ritmo muito lento diante das demandas educacionais brasileiras. Em 2020, o percentual era de 19,1%, um crescimento de 0,4 ponto percentual em relação a 2019. Em valores absolutos, atualmente, 1,9 milhão de matrículas, das quais 1,2 milhão, 62,2%, ofertada na rede pública. Aproximadamente metade do total de matrículas de educação profissional técnica de nível médio era na modalidade subsequente, ou seja, de alunos que já concluíram a educação básica. Aquelas integradas ao ensino médio correspondiam a 32,6%. E educação superior? A análise das metas relativas ao ensino superior, ele mostra a urgência de ampliação das oportunidades de acesso a essa etapa para um número significativamente maior de pessoas, bem como de implementação de políticas que mitiguem o impacto da desigualdade. Apesar da porcentagem de pessoas de 18 a 24 anos que frequentam o ensino superior ter avançado nos últimos anos, 16,6% em 2012 para 23,8% em 2020, o índice ainda se mantém no patamar baixo. Vale lembrar que, ao contrário da educação básica, a oferta no ensino superior, ela se dá predominantemente na rede privada. Assim, a desigualdade de acesso é um fator ainda expressivo. 50,2% da parcela mais rica dessa faixa etária, ela frequentava o ensino superior em 2020, o que representa 37 pontos percentuais acima do índice dos mais pobres, que é de apenas 13,2%. É muito desigual esse acesso à educação superior. Na pós-graduação estrito sensu, e aí nós temos mestrado, doutorado, os indicadores seguem avançando. A porcentagem de mestres e doutores no quadro de docentes da educação superior, nós estamos falando de educação superior, já superou as metas do Plano Nacional de Educação. Desde 2010, houve um aumento de 17,9 pontos percentuais no que se refere ao âmbito de mestrado ou doutorado. E lembrando, mais uma vez, nós estamos falando de educação superior. Atualmente, 83,4% do corpo docente ele é formado por profissionais que têm, no mínimo, um mestrado. Dados de desigualdades no ensino superior. Não é? 9,8% das pessoas de 18 a 24 anos com domicílio na zona rural frequentam o ensino superior. Apenas 9,8%, gente. Esse mesmo índice para quem vive na zona urbana é de 25,9%. 34,4% dos que têm 18 a 24 anos frequentam o ensino superior no Distrito Federal. Mas apenas 13,4% dos que residem em Alagoas, né, frequentam o ensino superior. Vamos apresentar aqui alguns indicadores, né?
o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o PISA. Os resultados do Brasil na edição de 2018 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é PISA na sigla em inglês, né, apresentaram ligeira melhora na comparação com os dados de 2015. No entanto, a variação se deu dentro da margem de erro e, por isso, o quadro é de estagnação, ou seja, nós não crescemos o nosso índice. Assim, destaca-se, por exemplo, que menos de um terço dos estudantes brasileiros, alcançam um nível de proficiência adequado, nível 2 em matemática, enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é de 75,9%. O nosso não dá um terço, o deles dá mais de 3, né? O deles dá mais de 2 terços, bem mais de 2 terços, e o nosso não dá um terço, tá certo? O PISA é uma avaliação trienal, aplicada a estudantes de 15 anos em cerca de 80 países. A maior parte deles da própria OCDE. O Brasil participa como um país convidado, e a aplicação do exame em 2018 envolveu 597 escolas públicas e privadas e 10.961 alunos brasileiros. Indicador de alfabetismo funcional. Em 2018, né, esse indicador, o que é o indicador de alfabetismo funcional? Primeiro nós temos que falar, então, o que é o analfabeto funcional, para falar o que, então, para a gente poder falar daquele que é alfabetizado. O analfabeto funcional, então, analfabetismo funcional é a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender textos simples. Então, tais pessoas, mesmo capacitadas a decodificar minimamente as letras, geralmente frases, textos curtos, né, e os números, eles não desenvolvem uma habilidade de interpretação de textos e de fazer operações matemáticas. Então, o alfabetizado funcional é aquele que tem essa capacidade de interpretar textos e de fazer operações matemáticas. Então, em 2018, o indicador de alfabetismo funcional, ele mostra que 71% da população brasileira pode ser considerada funcionalmente alfabetizada, 2 pontos percentuais abaixo do índice registrado em 2015. Ou seja, nós pioramos, né? De relação de 2015 para 2018, nós pioramos. Apesar desse recuo, vale destacar o crescimento no mesmo período das pessoas que estão no nível proficiente, de 8% para 12%, o que significa que são capazes de elaborar textos de diferentes tipos e de interpretar tabelas e gráficos. Num outro extremo, da parcela de analfabetos funcionais, observa-se o aumento de 4 pontos percentuais no nível mais baixo de alfabetismo. Não está nada bom isso para nós, gente. Temos que melhorar e muito. A educação brasileira em 2021. Pessoal, o Brasil é um dos países que por mais tempo permaneceu com escolas totalmente fechadas em todo o mundo. Um levantamento internacional da Unesco mostrou que as escolas estiveram sem aulas presenciais por aproximadamente 2/3 do ano letivo de 2020, em função da pandemia, com uma média de 29 semanas. 40 semanas é o tempo que as escolas fecharam no Brasil, e ainda hoje há locais em que as aulas não retornaram, e como regra, as que retomaram as atividades o fazem em modo escalonado. Ou seja, não voltamos ainda, né, ao período pré-pandemia. Alguns problemas. Para os que permanecem no sistema educativo, problemas de infraestrutura dificultam a segurança sanitária, a aprendizagem presencial e o uso de novas tecnologias. Quase 10 milhões de alunos estudam em escolas com algum problema sério
sério de estrutura, que vão da falta de água potável, nós estamos falando de água potável, à inexistência de uma internet, segundo o levantamento do Instituto Rui Barbosa. Isso é muito sério. Os gestores públicos brasileiros precisam acordar para a real necessidade de melhorar a educação brasileira, porque ela é transformadora. Só assim a gente pode mudar a realidade social das pessoas mais pobres desse país. Investimentos em educação no Brasil. O país investe hoje 6,3% de seu PIB anual em educação, mas o valor absoluto por aluno na educação brasileira ainda é consideravelmente inferior ao observado nos sistemas educacionais do mundo desenvolvido. Segundo dados da OCDE, o gasto médio por aluno na educação infantil e ensino fundamental é 2,3 vezes maior entre os países que integram a organização do que no Brasil. Lá se gasta, gente, muito mais em educação do que no Brasil. Além disso, é preciso considerar o gasto substancialmente maior aqui no Brasil no ensino superior, em relação à educação básica. Enquanto nas nações da OCDE gasta-se 1,8 vezes mais com as universidades, no Brasil a diferença sobe a quase 4 vezes. Ou seja, nós gastamos nas universidades mais do que 4 vezes do que na educação básica. Não se trata de gastar menos com o ensino superior, não, gente. Ninguém quer que se gaste menos com o ensino superior. Aliás, precisamos gastar mais ainda. Mas nós precisamos ampliar os recursos destinados às redes públicas municipais e estaduais de educação básica. Porque não adianta nada você chegar na universidade se você não teve uma educação básica de qualidade. Dessa maneira, o enfrentamento urgente da pandemia deverá, mais do que nunca, estar manifesto na lei, nas políticas públicas, no orçamento da União, dos estados, dos municípios. E com o máximo senso de urgência. Os gestores públicos, especialistas em educação, concordam que não é possível esperar 2022 para agir. Né? Já está chegando aí, já está batendo a porta, infelizmente. O que fizermos a partir de agora expressará nossa real capacidade como país de reconhecer e respeitar, de fato, o direito de nossas crianças e jovens à aprendizagem. Eu espero que os senhores tenham prestado bastante atenção nos dados que nós apresentamos. Deem uma olhada novamente nesse nosso episódio de hoje, porque ele é fundamental para todos terem uma compreensão da real necessidade de investimento na educação básica brasileira. Também no ensino superior, mas principalmente na educação básica. Educação tem que ser prioridade de qualquer gestor público. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. Mas antes da gente terminar aqui, eu gostaria que vocês fossem lá no nosso canal, dessem o seu like, que vocês distribuíssem esse nosso vídeo para o maior número de pessoas possíveis, compartilhassem com o maior número de pessoas, porque nós estaremos compartilhando conhecimento. Um grande abraço a todos, muito obrigado, um abraço a todos do Bianchini.